Fala pessoal do terceiro ano do Band, eu tô aqui para apresentar para vocês o professor Matheus, que vai nessa aula de Geometria Analítica, que tá muito legal, ele dá várias dicas ao longo da aula, então eu sugiro você prestar bastante atenção. Se você acha que a aula tá um pouco devagar, tem a opção aqui no YouTube de você clicar aqui embaixo na engrenagenzinha e acelerar o vídeo para assistir mais rápido. Então tem gente que gosta de fazer isso, eu particularmente. Mas você também pode assistir na velocidade normal e você pode ir pausando o vídeo. O que eu sugiro para você como ex-aluno do Band? Pega o enunciado, faz o exercício e depois você vê a resolução do Matheus, para entender aonde que você errou, se está certo, se está errado, e aí sim você consegue aprender. Não adianta nada assistir só a resolução, porque isso o professor já faz na sala de aula. O que vocês precisam muito é de hard work, de colocar a mão na massa ali e fazer os exercícios, tá? E se você precisar de uma aula particular para ajudar você a aprender, ou se você quiser montar um grupo de alunos, a gente consegue montar grupo com pelo menos com no mínimo 3 alunos. Você pode mandar uma mensagem para o número que vai aparecer aqui, 992019404. Eu sempre quis fazer isso. Ah, é brincadeira. Bom, e vamos pro vídeo dele então. Beijo, obrigado. Você, que é aluno do terceiro ano do ensino médio do Bandeirantes e tá para fazer a prova de Geometria Analítica, essa aula é para você. Bom, peguem a cadeira, sentem confortavelmente, pega um lápis, uma caneta e bora estudar. Bom, meu nome é Matheus, eu sou um dos professores da PIVA Educacional e eu dou aula de exatas na PIVA, né? Português, eu dou aula de matemática, física, química, quase falei português, porque vocês sabem, né? Adoro português, professor de matemática, meu português é sensacional. Bom, brincadeiras à parte, eu queria convidar vocês para a nossa aulinha de prova do Bandeirantes. Como uma boa aula de prova, a gente vai dar algumas dicas de prova no fim da aula, então pega a cadeira e fica aí até o fim com a gente, que lá no fim da aula a gente dá umas dicas de prova. Mas antes disso, gente, podem pausar o vídeo sempre que necessário, a gente vai resolver alguns exercícios juntos, alguns exercícios que já caíram em provas antigas do Bandeirantes, e espero que depois vocês deem um feedback, um joinha e assinem o canal. Bom, a primeira coisa que eu queria conversar com vocês é o que cai na prova, né? O que cai nessa prova de Geometria Analítica do segundo bimestre. E vendo algumas provas antigas, a gente percebe que cai alguns assuntos que é batata. Primeiro é que vai cair sim, distância entre reta e ponto. Se você não lembra, dá aquela pausa no vídeo, pega suas anotações da escola e dá aquela revisada rápida. Bom, segunda coisa que vai cair triângulos. Mas o que de triângulos pode cair? Triângulos pode cair juntamento de ligação, cruzamento de retas, pode cair um pouquinho de fórmula de área de triângulo, pode cair algumas coisas e a gente vai discutir mais durante a aula o que cai, o que não cai em triângulos, mas pega aquela formulinha que você tem de área de triângulos, também dá uma revisada e faz alguns exercícios, vai ser muito importante para a prova. Terceira coisa que vai cair sim, algumas questões de circunferência. Podem ficar tranquilos que pelo menos nesse segundo bimestre circunferência não vai ser uma das questões bombásticas, mas vai ser uma questão, vão ter algumas questões importantes que podem te ajudar a ganhar alguns pontinhos. E a última coisa, vai cair inequações. Aquelas inequações do primeiro grau, que são um pouquinho diferentes de inequação com ponto. Agora vão ser inequações em reta, na geometria analítica, mas vai cair. Então dá aquela revisada, o material de vocês é muito bom com relação a isso. Dá uma estudada e bora lá, gente. Vamos lá. Bom, falando dos tipos de questões, e aqui é muito importante, porque tipo de questão vai determinar muito a sua estratégia de prova. Primeira coisa, quando você começar a fazer uma prova, você vai começar daquela questão fácil, média ou difícil para você. O ideal, bom, não estou falando rápido aqui, mas o ideal é que você comece fazendo as questões que são mais fáceis para você, as questões que você faz mais rápido. Porque além de você ganhar tempo de prova, você vai ganhar confiança para fazer as outras questões da prova. Então, gente, se você está demorando muito tempo numa questão, não tenha medo, pule. E talvez compense mais você garantir 2 questões de meio ponto do que aquela questão de 1 ponto que vai tomar sua prova inteira. Então vamos com calma, vamos analisar bem, né, os níveis das questões, quanto vale cada questão e se realmente vale a pena gastar aquele tempo na questão. Pensando nos tipos de questões, como toda prova, essa questão vai ter questões fáceis. Em geral, gente, as questões fáceis são dadas. Se você tá craque nas fórmulas, em usar as fórmulas e aplicar as fórmulas bem, entende o que é cada termo da fórmula, entende onde vai cada coisa na fórmula, consegue associar a fórmula ao enunciado. Bom,
essas questões são para você e já vão garantir alguns pontinhos. O que você precisa saber nas questões fáceis, geralmente? Saber aplicar bem a fórmula, saber bem como funciona a fórmula, saber o que é cada termo, saber onde entra cada termo. Além das questões fáceis, a gente tem algumas questões médias, e as questões médias elas continuam não sendo tão complexas, continuam tendo um assunto só, mas geralmente você vai ter que estruturar um raciocínio, então não vai ser simplesmente pegar a fórmula e jogar lá. Você vai ter que dar uma estruturada, você vai ter que pensar onde eu quero chegar, da onde eu vou sair, o que eu vou usar. E as questões difíceis às vezes envolvem mais de um assunto, então elas são um pouco mais complexas e vocês têm que estruturar melhor o seu raciocínio. Bom, para estar na ponta da língua, né? Eu já falei lá os assuntos que caíam, e é importante você ter algumas coisas na ponta da língua, no papum. Cara, primeira coisa, sobre reta, o que você tem que estar craque? Equação geral da reta. Quem é o A, quem é o B, quem é o C. Você saber relacionar os coeficientes, o A e o B com o coeficiente angular da reta. Você lembra o que é o coeficiente angular? Se não lembra, dá uma pausa, dá aquela revisada rapidinha. Mas para adiantar para você, é a tangente entre a reta e o eixo X. Qualquer coisa, gente, depois dá uma pesquisada nas videoaulas, pergunta para o seu professor, porque isso é importante você lembrar. Coeficiente angular em reta é muito importante. Vai cair nessa prova, vai cair no vestibular. Então, estar craque em coeficiente angular é um must. Segunda coisa que também é bom você dar tá bem craque assim, talvez não tanto para a prova, mas vestibular cai bastante, nas próximas provas vão cair. Nessa prova talvez não tanto, mas pode ser que caia a equação reduzida da reta. Lembra, coeficiente angular, coeficiente linear, qual a diferença entre os dois? Lembra? Bom, coeficiente angular. Como eu calculo o coeficiente angular? Se eu te der 2 pontos de uma reta, como é que eu calculo o coeficiente angular dele? Bom, aqui está na tela. E por último, como eu monto a equação da reta se eu tenho um ponto e o coeficiente angular? Bom, gente, também dá uma lembradinha. Outra coisa que nessa prova vai cair, a prova de vocês do Bandeirantes, vai cair o ângulo agudo entre as retas. Então, você tem uma relação da tangente do ângulo agudo e dos coeficientes angulares. Antes mesmo de entrar nisso, bora lembrar. Qual é a relação do coeficiente angular de retas paralelas? Se você tá craque, se você tá lembrando, retas paralelas têm o mesmo coeficiente angular. Não coloquei aqui, porque isso daqui é mais straightforward, mas pensando agora, fora os coeficientes angulares de retas paralelas. Outra relação importante, retas perpendiculares. O produto do coeficiente angular de retas perpendiculares é sempre igual a menos 1. Isso você tem que estar na ponta da língua. Perguntou, reta perpendicular. Pá, produto de coeficiente angular igual a menos 1. Segunda coisa, e aqui sim a relação que vocês vão usar bastante nessa prova, pelo menos em umas 3 ou 4 questões, vai ser o ângulo agudo entre duas retas. E qual a relação entre o ângulo agudo de duas retas e o coeficiente angular? Bom, lembra um pouquinho a relação de subtração da tangente da diferença entre dois arcos. Não sei se vocês lembram, tá? Talvez esteja um pouco longe na memória, mas dá aquela revisadinha que vai fazer mais sentido. Então, se eu pegar a tangente da diferença entre dois ângulos, ele vai ser o quê? Tangente de A menos B é tangente de A menos tangente de B sobre 1 mais tangente de A vezes tangente de B. E aqui a gente vai seguir a mesma ideia. O coeficiente angular ele se relaciona com a tangente do ângulo, com a tangente da reta. Então, a tangente de alfa a gente vai usar em módulo porque a gente quer o do ângulo agudo, né? E se a gente não usar módulo, você pode ter um valor negativo que é do outro ângulo que a reta faz, que é o ângulo obtuso. Então, a gente vai usar um módulo porque é o ângulo agudo. Então, qual é a relação? O módulo, a tangente de alfa, né, do ângulo agudo é igual ao módulo de mr menos ms, ou do coeficiente angular da reta R menos o coeficiente angular da reta S sobre 1 mais o coeficiente angular da reta R vezes o coeficiente angular da reta S. Outra relação também, para estar na ponta da língua, distância entre reta e ponto. Gente, isso é importante, cai no vestibular também, é uma relação que vai te ajudar bastante. Dá para fazer sem ela? Dá. Mas você vai aumentar muito o seu tempo de exercício, porque ao invés de você só tacar uma fórmula, você vai ter que calcular uma reta
você vai ter que calcular uma reta perpendicular, depois você vai ter que calcular a intersecção entre duas retas, para depois calcular a distância entre dois pontos. Gente, muito trampo, certo? É muito mais fácil você simplesmente jogar numa fórmula. E a fórmula até que ela é bem simples, porque se você conhece a equação da reta R, a fórmula da distância entre o ponto e a reta R é simplesmente você pegar a equação da reta R, substituir o x e o y da equação da reta R pelo x e o y do ponto que você quer saber, tirar o módulo e dividir pela raiz quadrada do coeficiente a ao quadrado mais b ao quadrado. Lembra? Equação geral da reta aqui. Muito importante, a gente tem que estar com isso na ponta da língua. Se você não lembra, dá uma pausa, volta lá em cima, dá uma revisada no seu material e vamos indo. Última coisa, lembra que a gente falou que cai triângulo na prova, então é importante vocês lembrarem da fórmula da área do triângulo. Gente, tem várias maneiras de calcular a área do triângulo. Se vocês lembram de geometria, você tem pelo menos 4 ou 5 fórmulas de área de triângulo, e você tem base vezes altura dividido por 2, você tem aquela relação do semiperímetro, raiz quadrada do semiperímetro vezes semiperímetro menos A, vezes semiperímetro menos B, vezes semiperímetro menos C. Você tira a raiz quadrada disso, você tem a área. Você tem lado vezes lado A vezes B, vezes o seno do ângulo entre eles, tal. Mas aqui, como a gente está falando de geometria analítica, vai ser muito mais fácil se você simplesmente usar tirar o determinante com os pontos do triângulo. Então aqui você pega os pontos do triângulo, né, os coordenadas de cada um dos pontos, ponto A, do ponto B e do ponto C, tira o determinante, e aí depois você pega o módulo desse determinante e divide por 2. E aí você tem a área do triângulo, de qualquer triângulo. Então é bem mais rápido. Você só precisa das coordenadas dos vértices do triângulo. Você não precisa de mais nada. Você não precisa saber lado do triângulo, você não precisa saber semiperímetro, você não precisa saber ângulo. Você só precisa saber onde estão os vértices. Facilita bastante a vida. E a última coisa, o último ponto que vocês viram, é a equação da circunferência. Então, o que é circunferência? Não sei se vocês lembram. Falando agora no matematiquês, né? É o lugar geométrico, ou é a figura geométrica, em que todos os pontos dela estão à mesma distância do centro. Então, lembra, toda circunferência tem o quê? Raio, tem diâmetro. Qualquer ponto da circunferência que eu pegar, ela vai estar a uma distância de um raio do centro dela. Esse é o rolê da circunferência. Como é que eu transformo isso agora em matematiquês e geometria analítica, né? Eu lembro um pouco daquela fórmula da distância entre dois pontos. E é exatamente isso que eu faço. Pego o raio ao quadrado, é igual a x menos x do centro ao quadrado, mais y menos y do centro ao quadrado. Aqui também é importante vocês lembrarem aqueles produtos notáveis. Lembra? A mais b elevado ao quadrado é igual a a quadrado mais 2 vezes ab mais b quadrado. Gente, eu estou falando, não está escrito aqui, mas é importante vocês darem aquela revisadinha. Produtos notáveis. O quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo, ou a diferença, né, dos quadrados. Então, a menos b elevado ao quadrado é o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Ou a diferença entre quadrados. Lembra? A ao quadrado menos b ao quadrado é a mais b vezes a menos b. Gente, é muito importante vocês terem essas relações na ponta da língua. Porque são ferramentas que vão ajudar vocês a resolverem vários problemas. Dá para resolver sem elas? Até dá. Mas pensa, na prova você não vai estar com tempo para ficar tentando descobrir maneiras novas de resolver. Então estejam com as relações na ponta da língua, estejam bem treinados. Gente, prova é treino. É igual, por exemplo, quando você vai jogar aquele jogo de futebol super importante da sua escola, do campeonato da sua escolinha de futebol, você treina pra caramba. Não é um treino, não é 2 treinos, não é um dia antes da prova que você vai estar pronto para a prova. Você vai ter que estudar e você vai ter que treinar bastante. E é claro, quando você está pensando em jogar contra um time adversário, o que você precisa estudar? Como aquele time joga, quais as táticas que eles usam e assim por diante. Se você não pensar em futebol, a gente pode pensar em Fortnite, sei lá, ou CS. Pensa as equipes profissionais de CS, como é que eles fariam. Então você precisa estudar o que você vai enfrentar. Mas ao mesmo tempo, não adianta só você saber o que você vai enfrentar. Você tem que estar muito craque. Você tem que estar muito bom nos headshots.
E é isso que é muito importante você ter em mente. Então, se não deu tempo para treinar essa prova, não se preocupa, a gente vai treinar aqui as estratégias para essa prova, para te ajudar como puder, mas para a próxima prova, começa a se preparar bem antes, entendeu? Algumas dicas, por exemplo, comece a estudar. Revisa todos os dias aquilo que o professor falou. O que o professor te ensinou hoje na escola? Tenta revisar. Faz pelo menos um exercício que o professor fez em sala. Você vai ver, hoje parece que não vai ajudar muito, mas se você fizer isso todos os dias, você vai se sentir muito mais seguro para sua próxima prova. Então, dica de mestre aí. Gente, revisa todos os dias. Estudar no mesmo dia que você vê a matéria e você vai ver que no longo do tempo você vai estar muito mais seguro para sua próxima prova. E para essa prova, se você não está tão em cima, bora estudar, gente. Bora fazer exercício. E exercício em matemática, física e química é o que é, entendeu? É treino, bastante treino. É dedicação e treino. Bom, e aqui, para nossa aula hoje, a gente vai usar a prova de 2017. Então, o que caiu na prova dos professores Manuel Lopes e Glennon do Bandeirantes em 2017, né? Então, aqui a gente vai fazer alguns dos exercícios da prova de 2017 para a gente ter uma base do que a gente pode encontrar, né? Qual é a carona da prova do Bandeirantes? Tan. Tá, então vamos lá. O primeiro exercício que eu peguei é um exercício de circunferência. Eu considerei o nível desse exercício fácil e eu já vou explicar por quê. A ideia desse exercício é determinar o centro e o raio da circunferência, cuja equação é x² mais 2x mais y² menos 4y menos 22, igual a zero. Gente, a primeira coisa que eu fiz aqui é selecionar aquilo que eu acho os assuntos que estão envolvendo esse exercício. E às vezes eu acerto, às vezes eu erro, né? Quando eu estou fazendo. Como aqui eu já fiz antes, eu já sei exatamente os assuntos que vão cair. Então anota aí. Qual é o lembrete, né? Lembrando. Então aqui o que é importante a gente lembrar? Qual é a equação da circunferência? Aquela equação que a gente tinha visto lá em cima. Lembra dos produtos notáveis? Ó, na cabeça. Então, ó, a menos b ao quadrado igual a quadrado menos 2ab mais b quadrado. A mais b ao quadrado igual a quadrado mais 2ab mais b quadrado. Segue. Então aqui, a primeira coisa que eu vou tentar fazer nessa equação é fazer aparecer produtos notáveis. Porque se fizer aparecer produtos notáveis nessa equação, eu vou voltar para aquela equação da circunferência, lembra? Então se eu voltar para a equação da circunferência, fica muito mais fácil achar o raio ao quadrado. Quando eu olhei para a primeira parcela, x² mais 2x, e comparo com aquele produto notável do a mais b ao quadrado, me parece que está faltando um número 1 para completar esse quadrado. Só que para eu colocar esse número 1 ali, eu paguei um preço. Então eu coloquei e tirei o número 1 ao mesmo tempo. Por isso que ele está em amarelo. Por quê? Porque no fim das contas eu coloquei um zero. Fiz a mesma coisa para aquela segunda parcela do y² menos 4y menos 22. Quer dizer, menos y² menos 4y. Percebi que estava faltando um 4. E o menos 22 eu deixei quieto. Aí depois, o que a gente fez? A gente rearranjou as equações, ficou mais ou menos desse jeito aqui, que vocês estão vendo. E aí, o próximo passo foi encaixar tudo na equação da circunferência. Encaixando na equação da circunferência, a gente percebe que eu tenho, de um lado, x mais 1 ao quadrado, mais y menos 4 ao quadrado, é igual a 27. Bom, se eu te perguntasse, por exemplo, qual que é o centro dessa circunferência, você poderia dizer que é o ponto de x igual a menos 1 e y igual a 4. Lembra da equação da circunferência. Dica, gente. Me ajudava muito e é muito importante isso. Nosso cérebro ele não é muito bom em guardar listas. Então, uma coisa que pode ajudar muito na hora da prova. Coloca no papel. Coloca as fórmulas. Escreve as fórmulas antes de começar o exercício. Quais as fórmulas que você acha que você vai usar naquele exercício? Já coloca no papel. Porque na hora da prova pode parecer, não, mas eu estou perdendo tempo colocando no papel. Só que o seu cérebro que estaria concentrado em como resolver aquele exercício, ele vai perder tempo se concentrando em lembrar as fórmulas. Se você já colocar no papel, você já está economizando esse tempo para o seu cérebro. Então ele pode se dedicar agora só naquilo que realmente importa, que é como resolver o exercício. E se no meio do caminho você perceber que talvez você tenha que usar outra fórmula, coloca a fórmula no papel também. Já ajuda, gente. Vamos economizar tempo. Então foi isso que eu fiz no começo. Coloquei as fórmulas que me pareciam importantes. E quem é o 27? O 27 é o raio ao quadrado. Então a partir disso eu tenho que raio é raiz quadrada de 27. Eu dei uma fatoradazinha no 27. Percebi que a resposta é raio igual a 3 raiz de 3. Beleza? Tudo certo?
Gente, pode ir pausando o vídeo, pode voltar se você não entender alguma coisa. Tô indo meio rápido, mas pode ir pausando, pode diminuir a velocidade, pode aumentar a velocidade se eu estiver muito devagar e bora, vamos que vamos. Pegando um outro exercício de circunferência agora, só que agora eu já vou pegar o nível médio, né? Não é uma questão mais tão fácil, é uma questão média. Então aqui vamos ler o enunciado. Uma circunferência de centro 2 e menos 5 tangencia a reta de equação x menos 2y menos 7 igual a 0. Dê a equação geral dessa circunferência. Tá. Então aqui parece um exercício um pouquinho mais complicado, certo? Vamos começar do começo. Como é que eu acharia a equação geral dessa circunferência? Eu tentaria lembrar daquela equação da circunferência. X menos x centro ao quadrado mais y menos y centro ao quadrado igual ao raio ao quadrado. Mas eu não tenho x, não tenho y, quer dizer, eu tenho x centro, eu tenho y centro, mas cadê esse raio ao quadrado? Como é que eu poderia achar esse raio ao quadrado? E aqui que está o tiro de mestre, gente. Então vamos lembrar, o que é a equação da reta? Ax mais by mais c igual a 0, distância de reta ponto. E aí que eu pergunto para vocês, por que vocês acham que eu coloquei distância de reta ponto? Não precisa responder, claro que precisa, gente, mas não precisa responder para mim. E distância de reta ponto pela seguinte questão: a distância da reta tangente ao centro da circunferência é igual ao raio. Podem fazer o desenho e vocês vão perceber que faz todo sentido. Então, o ponto em que a reta tangencia a circunferência é um ponto da circunferência. Então, obviamente que a distância desse ponto até o centro da circunferência é igual ao raio. Então agora eu já resolvi o problema de achar o raio. É só achar a distância da reta ao ponto. Novamente aqui eu fiz aquela estratégia que eu falei para vocês. Coloquei as equações que me pareciam importantes nesse exercício. Então, outra coisa também que é muito importante, eu não fiz na questão passada, mas nessa questão eu já fiz, é anotar os dados da questão. Então vamos pegar a equação dessa reta. X menos 2y menos 7 igual a 0. O que eu já fiz? Eu já separei quem é cada coeficiente. Quem é o A? Quem é o B? Quem é o C? Né? E também já coloquei o centro da circunferência. Por quê? Porque tudo isso agora vai ficar já vai ficar no papel. Se eu esquecer, só voltar para o papel, entendeu? Não preciso ficar me preocupando em lembrar. Sempre coloca no papel, ajuda bastante. E ajuda a ganhar ponto, porque tudo isso que você está colocando no papel, você está mostrando para o seu professor o que você pensou. Isso ajuda muito na hora dele te dar pontos. Lembra, organização também é muito importante na hora de resolver uma questão. Tá. Então agora vamos calcular um raio da circunferência. E aqui eu vou fazer aquela relação da distância da reta ao ponto igual ao raio, lembra? Então a gente eu calculei aqui, já fiz as contas e percebi que o raio é igual a raiz de 5. Depois eu peguei as coordenadas do centro da circunferência e o raio para descobrir a equação da circunferência. E aí a gente chegou nessa resposta final, que é x² mais y² menos 2x mais 10y mais 24 igual a 0. Por que eu achei essa questão uma questão média e outra questão uma questão fácil? Porque essa questão, a outra questão era só aplicar a fórmula da circunferência e tentar lembrar de produtos notáveis. Essa questão aqui, além de eu lembrar de circunferência, produtos notáveis, eu tive que lembrar de distância reta a ponto e tive que fazer essa associação de que a distância da reta ao ponto é igual ao raio da circunferência. Ou seja, ela precisava que eu estruturasse o raciocínio de uma maneira um pouco melhor do que simplesmente aplicar a fórmula. Não era simplesmente saber aplicar a fórmula. Era você conseguir associar, você entender bem o que é a circunferência, o que significa uma reta tangenciar a circunferência. Então essa é uma questão que não é uma questão de viajantes de primeira viagem, essa já é uma questão de pessoas que já fizeram alguns exercícios com circunferência e já estão bem seguros. E sabem o que é o raio, entenderam o que é o raio, entenderam o que é uma reta que tangencia a circunferência. Então essa é uma questão média. Não chega a ser difícil, dá para resolver rapidinho, não sei se vocês perceberam pela quantidade de passos. A conta é um pouquinho chata, mas ela tem um grau de complexidade um pouco maior. Espero que ajude vocês para a prova. Agora aqui eu já vou mudar um pouquinho o assunto. Então vamos para a distância de reta ao ponto. E novamente eu comecei por uma questão fácil. E aqui ó, ela é uma questão bem direta. Determine a distância do ponto 1 menos 1 até a reta 2x menos 3y menos 7 igual a 0. Lembrete, lembra? Colocando aqui a lista, já começando com a lista. Equação da reta, distância reta ao ponto, porque são as equações que me parecem que vão ser importantes para esse exercício.
Depois a gente anota os dados, o ponto, a gente anota os coeficientes da reta. E agora é só tacar na fórmula. E a gente percebe que a distância da reta ao ponto é 2 raiz de 13 sobre 13. Gente, se a conta estiver errada, peço que vocês me deem um feedback. Eu refiz essa conta algumas vezes e me parece que ela está certa, beleza? Um abraço. Próxima questão é uma questão de nível médio. Então aqui essa questão é: determine as equações das retas perpendiculares à reta, as quais estão as três unidades do ponto. E aqui mora o perigo, porque essa não é uma questão simples, né? Aqui eu tenho duas coisas. Eu tenho que lembrar de o que são retas perpendiculares, o que isso implica. Como é que eu posso usar retas perpendiculares para me ajudar nesse exercício? Segunda coisa já é a distância entre reta e ponto, porque agora eu tenho duas retas, eu vou ter que achar a distância entre essas duas retas ao ponto. Ou achar a equação dessas duas retas a partir da distância. Gente, lembrando que, como todo exercício de matemática, esse daqui é um dos jeitos de resolver o exercício. Tem outros jeitos. Vocês são livres para tentar o jeito que vocês quiserem. Talvez o jeito do professor de vocês até seja um pouco diferente, mas esse é o jeito que eu resolvi. Novamente, primeira coisa, anotei os dados importantes. Porque ele já falou de retas perpendiculares e já pensei na relação entre retas perpendiculares. O coeficiente angular de uma reta vezes o coeficiente angular da outra é igual a menos 1. Equação geral da reta, relação entre o coeficiente angular e os coeficientes da reta, a distância reta ponto e, próxima coisa, os dados da questão. Reta S é perpendicular à reta R, a equação da reta, os coeficientes da reta. E aí a primeira coisa que a gente começa é calculando o coeficiente angular da reta R, porque vai ser necessário. Lembra, se eu estou falando de retas perpendiculares, então eu começo olhando pelo coeficiente angular. Né? Então a primeira coisa que eu faço é calcular o coeficiente angular da reta R. Segunda coisa é pensar o seguinte: eu vou chamar de S, genericamente, as duas retas. Então uma reta eu vou chamar de S1, outra reta de S2. De maneira geral, as duas retas elas vão ter o mesmo coeficiente angular, porque elas têm a mesma inclinação em relação à reta R. As duas são perpendiculares a ela. Aplicando a relação de retas perpendiculares, eu percebo que o coeficiente angular das duas retas S, ou MS, é igual a 4/3. A próxima coisa é achar o A e o B, porque aqui na verdade eu vou pensar mais em usar a equação geral da reta, tal, então tem vários A's e B's possíveis, esses não são os únicos, mas é porque eu pensei que já ficou mais fácil, porque é só tirar do coeficiente angular, já tirei um A igual a menos 4, B igual a 3. Tá. Aí aqui, próxima coisa é aplicar a distância entre reta e ponto. E aqui tem um ponto muito importante, porque a distância está em módulo. Então, se ela está em módulo, ela admite o resultado positivo e o resultado negativo. Então, por isso que eu coloquei dos resultados. De um lado, ela pode dar 3, do outro lado, ela pode dar menos 3. E a partir daqui que eu vou achar o coeficiente C das duas retas diferentes. Porque as duas retas têm o mesmo coeficiente angular, elas têm o mesmo A, o mesmo B. O que vai mudar de uma reta para outra? O C. Né? Então, uma vai ser um coeficiente linear, a outra vai ter um outro coeficiente linear. Quer dizer, não é bem o coeficiente linear, mas o coeficiente C. Então, a partir disso, eu achei C1 igual a 3, C2 igual a menos 27. Concluindo o exercício, então agora que eu tenho A, B e C, eu já tenho as duas retas. E aqui eu tenho a resposta do exercício. Uma coisa que é muito importante, gente, lembra de deixar tudo organizado, lembra de deixar dados, lembretes, fórmulas, tudo isso bem organizadinho para o professor de vocês verem. E às vezes você pode errar uma conta ou outra na hora da prova. Mas se o raciocínio de vocês estiver bem estruturado, vocês já vão conseguir bastante ponto no exercício. Bom, agora vamos para ângulos entre retas. E novamente a gente começa com nível fácil. A gente sempre vai tentar começar com nível fácil para médio. E aqui eu vou começar com esse exercício aqui, que é determine a tangente do ângulo agudo formado pelas retas R e S. Tá. Primeira coisa, a gente foi para o lembrete. Segunda coisa, os dados. Pode dar uma pausa assim que vocês quiserem. A terceira coisa, primeira coisa aqui que eu vou fazer é calcular o coeficiente angular da reta R. Por quê? Porque se eu estou falando de tangente entre duas retas, eu tenho que trabalhar com o coeficiente angular. Então, reta R é a mesma coisa que eu vou fazer
para S. Próximo passo, colocar os dois coeficientes angulares na equação. E aí, achei que tangente de alfa igual a 1. Alfa igual a 45 graus, para quem quiser saber, mas aqui é o que o exercício pediu, tangente de alfa igual a 1. Às vezes você pode ficar preocupado, mas qual é o alfa, não sei o que. Bom, se o exercício pediu alfa, aí você se preocupa o que é o alfa, tenta lembrar daquela relação, lembra 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2, depois tira a raiz de 3 e do 2, a tangente é diferente e eu vou te contar, raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. E aí você lembra dos ângulos notáveis, que é 30, 45, 60, seno, cosseno e tangente. E aí você monta a tabelinha e tenta achar. Então, se for para achar, provavelmente ou vai ser um desses ângulos notáveis, ou ele vai te dar uma tabela de seno, cosseno e tangente, mas muito provavelmente o que ele vai querer que você ache é só a tangente do ângulo. Então, podem ficar tranquilos. Tá? Então, primeira coisa, os lembretes do exercício, né? Lembretes, mas são as fórmulas que eu vou usar nesse exercício, ou que eu achei que eu ia usar nesse exercício, do jeito que eu resolvi. Já coloquei aqui. Segunda coisa, os dados do exercício. Primeira coisa, sempre que eu estou falando de ângulo entre retas, a gente começa com coeficiente angular. Então, já na resolução agora do exercício, eu comecei calculando o coeficiente angular da reta R. Agora, eu calculei os dois coeficientes angulares das outras duas retas que eu quero achar, né? E a partir da tangente igual a 2. E como eu estou trabalhando com módulo, ela admite a resposta 2 e a resposta menos 2, portanto eu consigo calcular dois coeficientes angulares diferentes. A partir da relação dos coeficientes angulares, eu já tenho um dos pontos da reta, né, que as duas retas passam pelo ponto 1 e 3, e a partir disso, com o coeficiente angular, eu calculo a equação das duas retas. E aí agora eu tenho a resposta. Beleza? E aí, gente, como tá muito hard, muito rápido, fiquem tranquilos. Podem pausar sempre que vocês acharem necessário. E a ideia aqui é ajudar vocês. Então, é vocês irem fazendo junto comigo. Então, gente, lembra do lápis, da caneta e do papel que eu falei no começo da aula. Vai anotando, vai escrevendo, vai fazendo. E o ideal, gente, é vocês fazerem e depois confirmarem se o que vocês fizeram tá batendo com aquilo que eu fiz. Se a gente tá seguindo a mesma ideia, se a gente teve uma ideia parecida, se a gente chegou no mesmo lugar. Às vezes você não precisa ter a mesma ideia que a minha, mas você precisa chegar no mesmo lugar que eu. E às vezes você olhar a minha ideia te dá novas ideias para chegar nesse mesmo lugar. Beleza? E agora vamos para triângulos. Então, quando eu estou falando de triângulos, eu já começo falando de exercício de áreas de triângulos. Pego o lembrete, né? A equação da área de triângulo. Os dados eu não coloquei aqui, mas enfim. Aplicando aquele determinante, cheguei numa área de 23 sobre 2. Esse daqui já é um pouquinho mais complicado. Determine a área do triângulo ABC, sabendo que A e B, sabendo os pontos A e o ponto B, né? E a equação dessa reta do lado BC e o coeficiente angular da reta C, né? Primeira coisa, vamos colocar as equações que parecem importantes. Equação da reta usando o coeficiente angular, área do triângulo. Então, a primeira coisa que eu fiz foi determinar a equação da reta AC. E como é que eu fiz isso? Bom, eu já tinha o coeficiente angular da reta C, já tinha um ponto da reta C, que era o ponto A, então achei a equação da reta C. A segunda coisa que eu fiz é achar a coordenada do ponto C. Por quê? Porque eu já tenho duas retas que se intersectam no ponto C. A reta BC e a reta C. Elas só se intersectam num ponto, que é o ponto C. Então, a partir disso, eu montei um sisteminha, e desse sistema eu achei XC e YC. Agora, segunda coisa, e agora eu consigo achar a área do triângulo 35 sobre 9. E agora, famigeradas inequações. Então, a gente começa aqui lendo esse exercício que caiu na FUVEST, segunda fase. Olha, gente, FUVEST, segunda fase. Considerei nível médio, mas pode ser de médio para difícil. É um pouquinho complicadinho. Então, bora lá, gente. Vamos começar.
quais são os lembretes, né? A relação de coeficiente angular, equação da reta, né? Usando coeficiente angular, equação geral da reta. Os dados. Eu coloquei as coordenadas dos pontos, que para mim são os dados que já saem direto do problema, né? Você olha para esse gráfico, você já consegue tirar a coordenada de A, que está em x igual a menos 2, y igual a 1, B em x igual a 2, y igual a 1, e C em x igual a 0, y igual a menos 2. Diga-se de passagem, esse daqui é um triângulo isósceles, né? Iso igual, esquelos, pernas iguais, então ele tem dois lados iguais, é um triângulo isósceles. Mas não vai ser muito relevante para esse exercício, é só curiosidade de matemático nerd. Beleza, então a primeira coisa que eu fiz foi calcular a reta que passa pelo ponto AB. E essa para mim é uma reta constante, eu espero que para vocês também, né? Uma reta com y constante, y igual a 1. Então não importa o x que eu escolher, o y da reta é igual a 1. X igual a 0, y igual a 1. X igual a menos 1, y igual a 1. Então por isso a gente escreve ela como y igual a 1 ou y menos 1 igual a 0. Como eu estou falando de região, eu quero saber, por exemplo, vamos começar olhando qual vai ser o sinal da região que está o ponto 0, 0. Porque ela vai nos ajudar a identificar se o sinal positivo vai estar acima da reta ou abaixo da reta, onde vai estar o 0, 0. E pensando no 0, 0, a gente percebe que se eu substituir y em x por 0, eu vou ter menos 1. E menos 1 é menor que 0. E a região que a gente quer, ela inclui o ponto 0, 0. Graças a Deus. Se ela não incluísse o ponto 0, 0, aí a gente inverter na equação. Então, a equação que a gente vai usar é y menos 1 menor que 0. E não foi exatamente menor ou igual a 0, né? Porque a reta também faz parte da região. Segunda coisa, agora é achar a reta C. Eu tirei a figura para ter mais espaço, mas bora achar a equação da reta C. Como eu tenho as coordenadas dos pontos, eu consigo calcular o coeficiente angular. A partir do coeficiente angular, eu achei a equação da reta. Eu não coloquei aqui, mas se você quiser, se você já consegue, como você já tem dois pontos da reta, você consegue achar a equação da reta usando o determinante. É o determinante igual ao determinante do triângulo, só que a diferença é que você já sabe que o determinante tem que ser igual a 0. E a partir disso você acha a equação da reta. Eu não estou muito habituado a usar o determinante, então por isso eu não coloquei. E geralmente eu não faria usando o determinante, porque eu não estou habituado. E vocês vão perceber que conforme vocês forem treinando, vocês vão criar hábitos, né? Então vão ter alguns jeitos que vocês têm mais afinidade de usar algumas fórmulas, algumas equações, alguns jeitos de resolver exercício, outros jeitos vocês têm menos afinidade. E exatamente isso, eu com determinante para achar a equação da reta, eu não tenho muita afinidade com esse jeito de achar a equação da reta. Não significa que eu não saiba usar, eu sei usar. É legal vocês saberem usar também, para vocês terem uma coisa bem diversa, mas perceba isso, que você não precisa saber usar, você não precisa ter afinidade com todos os jeitos de resolver. Você precisa criar o seu próprio jeito de resolver, o jeito que você tem mais afinidade, entendeu? E eu, por exemplo, tenho mais afinidade usando coeficiente angular, até mesmo porque ele aparece em mais exercícios. Então continuando, achei a equação da reta C. A próxima coisa que eu fui ver é qual é o sinal do ponto 0, 0. E eu percebi que o sinal do ponto 0, 0 é maior que 0. Então, para o ponto 0, 0 estar na região, né, a região ela tem a inequação que eu tenho que usar é a equação da reta maior ou igual a 0. Por quê? Igual a 0, a reta faz parte, maior que 0, você sabe que o 0, 0 faz parte, portanto, tudo que está nessa região que enquadra o 0, 0. Se eu já fiz o AB e AC, agora está na vez do BC. A gente verifica novamente o sinal do 0, 0, usa essa relação para achar o sinal do 0, 0. E agora a gente monta a inequação ligada à reta BC. Como eu quero que a região, né, ela englobe todas essas inequações que a gente usou, a gente monta o seguinte sisteminha de inequações, né? O primeiro, que é menor ou igual que 0, o segundo maior ou igual que 0, o terceiro maior ou igual que 0. Não é o único sistema possível, não é o único jeito possível de resolver. Como eu falei, vocês poderiam ter usado por determinante igual a 0. Se vocês quiserem, só mandar depois nos comentários e eu mando o determinante igual a 0. Mas seria essa ideia aqui. E por último, a gente vai resolver a seguinte inequação. E esse daqui eu julguei mais difícil. E eu julguei mais difícil porque
na verdade, ele não é algo tão comum de se fazer, pelo menos pensando no vestibular. Eu não lembro de ter visto exercícios de vestibular que exigiam você usar produtos entre inequações de retas, né? Eu já vi usar produto para inequações simples do primeiro grau, né? Só com uma variável. Com duas variáveis eu não lembro de ter visto muito em vestibular, então por isso eu considerei difícil, porque é uma coisa meio novidade, então é um exercício para mim que seria um desafio. Apesar de que na prova ele não tinha um valor tão grande, eu acho que ele era um exercício de meio ponto. Então seria um exercício que eu deixaria por último na prova. Seria aquele meio ponto que eu não teria medo de perder. Mas, vamos lá, bora resolver. Coragem, gente. Então, o primeiro exercício difícil de hoje. Então aqui a única equação que eu pensei em usar aqui foi a equação da reta, né? Porque de fato a gente tem duas equações de retas aqui. A seguinte coisa que eu fiz foi a seguinte: a partir dessa inequação, eu comecei determinando uma reta R, né? E a reta R é justamente a da primeira reta, né? Pensando nessa inequação, pensando em dividir em regiões, eu sei que o 0, 0 está na região positiva da reta. Então aqui eu desenhei a reta, né, no meu quadriculado. Espero que esteja fácil para vocês verem. Qualquer coisa podem pausar o vídeo, dar um zoom e tal. Se vocês quiserem também, depois eu mando a figura. E vi as regiões. Separei as regiões a partir do 0, 0, né? Então eu tenho a região positiva abaixo da reta, ou do lado direito da reta, e a região negativa do lado esquerdo dessa reta. Depois, eu estabeleci uma nova reta, uma reta S, né, com a segunda inequação, e achei a região dela, usei o 0, 0 novamente para dividir as regiões. Então ficou mais ou menos assim, né? Primeiro aqui ele já está com as regiões do R. E agora colocando as regiões do S. Gente, eu já vou explicar o porquê eu coloquei as regiões desse jeito, né? Para facilitar depois na questão do produto. Então agora, para que esse produto seja maior que zero, eu tenho duas situações possíveis. Ou as duas equações da reta são maior que zero ao mesmo tempo, ou as duas equações são menores que zero. E aí, olhando essa figura, qual é a região em que as duas são maiores que zero ou as duas são menores que zero? Essa é a região que eu pintei aqui. Então, esse exercício ele precisava desse nível maior de complexidade. Bom, agora falando de falando agora de estratégias para a prova, né? Então, agora vamos voltar para o primeiro slide. Ai, não queria acabar com... Voltar para o primeiro slide. Né? Então, gente, como é que agora você tá na hora da prova, tá estressado, tá nervoso, não sabe o que fazer, meu Deus, ferrou, tô perdido, como é que eu faço? Primeira coisa, gente, respira. Seja no começo da prova, seja no meio da prova, quando você perceber que você está ansioso, para tudo e respira. Ah, tô perdendo tempo. O rolê é o seguinte, gente, o nosso cérebro ele tem uma parte racional e uma parte irracional. E essa parte racional geralmente ela está ligada a instintos de defesa, suas emoções. E quando você está, por exemplo, na frente de uma onça, faz sentido seu cérebro parar para pensar em estratégias de como lidar com a onça e quem corre mais rápido? O meu não. Eu espero que o de vocês também não, porque não acho que seria a coisa mais inteligente de se fazer na frente de uma onça parar e pensar o que você vai fazer. A coisa que você vai fazer é sair correndo. E quando você está ansioso por uma prova, por exemplo, seu cérebro entra no mesmo modo. Só que diferente da onça, o seu cérebro não sabe dizer que aquilo é uma prova. E você está, para o seu cérebro, uma prova, uma onça, tem o mesmo nível de risco. E aí, qual o rolê? Se você não está no estado de pensar, você está no estado de fugir, como é que seu cérebro vai fazer essa prova? O que você tem que fazer, então, é falar para o seu cérebro, cara, calma. E como você pode fazer isso? Um dos jeitos é relaxando o seu corpo. Tem algumas técnicas de relaxamento, por exemplo, quem faz meditação, yoga, tem várias técnicas, mas uma técnica bem simples é você respirar. Então, inspira devagar, conta até 7. Inspira contando até 7, segura o ar contando até 5 e expira devagar contando até 8. Repete isso umas 3 vezes, mais ou menos, e o que isso vai acontecer? Quanto mais devagar você estiver expirando,
os seus músculos vão relaxando. E conforme os seus músculos forem relaxando, você está passando uma mensagem para o seu cérebro. A mensagem de que, mano, relaxa, tá tudo certo, não precisa se preocupar, você vai sobreviver, você vai chegar ao fim dessa prova. E é mais ou menos isso que você deve fazer, gente. Então, dá aquela respirada e tal. Segunda coisa, começa pelas questões fáceis, começa pelas questões que você tá manjando. E principalmente, começa pelas questões dissertativas. Por quê? O trampo de uma questão dissertativa ou de uma questão teste é mais ou menos a mesma coisa. E a questão dissertativa vale muito mais nessa prova. Então começa pelas questões dissertativas, começa pelas questões que você está mais confiante, pelos assuntos mais confiantes. O que eu aconselharia? Cara, dá uma corrida. No primeiro momento, você não precisa resolver a prova inteira. Dá uma lida mais ou menos geral na prova e vai identificando as questões fáceis. Como vocês viram, tem várias questões que é só você aplicar a fórmula. E por mais que elas não valham muito ponto, em geral as questões fáceis, eu percebi que elas valem 0,25 mais ou menos na prova. Mano, se você já pegar essas questões, você já vai garantir alguns pontinhos ali na prova. E tempo, você já vai ganhando tempo. Então, mano, já pensou chegar no fim da prova, não deu tempo de terminar a prova toda e você percebeu que você perdeu uns 3,025, você já perdeu quase um ponto. Você perdeu 0,75 pontos de bobeira, né? Simplesmente porque você não teve uma boa estratégia para administrar o seu tempo. Então, pensando em administrar o tempo, comece pelas questões fáceis. Depois, tenta ver quais questões para você são médias e que você está confiante para resolver. E deixa as difíceis por último. As questões que você perceber que você não está confiante para resolver, ou que você vai perceber que você vai demorar muito tempo para resolver, deixa elas para o fim da prova. Talvez elas valham um pouco mais de ponto, talvez. E por isso compensa você se esforçar para fazer pelo menos uma ou duas questões difíceis durante a prova. Mas talvez, pensando em estratégia de prova, às vezes compensa mais você fazer várias questões fáceis e já economiza tempo nas médias e depois deixar as difíceis. E isso vai te ajudar em alguns pontos. O primeiro ponto é que você vai estar mais confiante quando você for fazer as difíceis. Porque imagina você começar a fazer uma questão mais difícil da prova logo no começo. Você não consegue terminar de fazer essa questão, você fala, mano, ferrou. Aí você vai para a segunda questão já é uma questão média. Mas você já está tanto com a cabeça tão naquela questão difícil que você não vai conseguir fazer aquela questão média. Então começa focando nas questões fáceis, médias e difíceis da prova. Porque você vai ver que isso vai te dar mais confiança até mesmo para fazer a prova. Pelo menos era isso que eu fazia e várias pessoas conheço que faziam prova também faziam. Eu não contei pra vocês, mas eu no ensino médio participei de muitas competições de Olimpíada de Matemática, Física, Química, Biologia. Então, além das provas da escola, eu era um daqueles malucos que faziam provas de fim de semana em Olimpíada e eu tinha vários amigos malucos que nem eu. Então, eu conheci muita gente craque em fazer prova, fora a faculdade e tal. Então, vai por mim. Segunda coisa, gente, vocês estão em cima da prova, estuda pelas provas antigas. Isso ajuda muito a você estar preparado para o que vai vir na prova, né? Então foca mais ou menos nos assuntos das provas antigas, vê o que seus professores já pediram, tenta também dar uma olhada naquelas questões que seu professor durante a aula, ele dá aquela atenção especial. Lembra das suas notas de aula? Pega aquelas questões que ele dá aquela atenção especial, dá uma olhadinha nelas, dá uma estudada no jeito de resolver, tenta resolver sozinho, ou sozinho, né? E, mano, bora pra frente. Espero que eu tenha ajudado vocês aí hoje. Um abraço e boa prova. Tchau, tchau.